Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre clonagem. O que é clonagem? Bom, a clonagem refere-se ao processo de criar uma cópia idêntica de um organismo, célula ou molécula. Isso pode ser realizado de várias maneiras, envolvendo a replicação precisa do material genético ou das características específicas do objeto ou organismo em questão. Agora vamos falar sobre alguns tipos de clonagem. Em primeiro caso, temos a clonagem natural. Ocorre naturalmente na natureza sem alguma intervenção humana. Um exemplo desse tipo de clonagem é a reprodução assexuada, onde um organismo se reproduz para criar cópias idênticas a si mesmo, como acontece com algumas plantas que se propagam através dos estelões. Também temos um outro exemplo, que é a clonagem induzida. Nela envolve interação humana para criar cópias idênticas de um organismo ou célula. Um exemplo bem famoso desse tipo de clonagem é a clonagem de animais, como por exemplo o da ovelha Dolly, que foi o primeiro mamífero a ser clonado com uma célula adulta em laboratório. A clonagem induzida também pode ocorrer no contexto de célula-tronco, onde as células-tronco são utilizadas para fins terapêuticos. Temos também a clonagem terapêutica, é um tipo de clonagem que visa a produção de células ou tecidos específicos para alguns tratamentos médicos. O processo envolve a criação de células geneticamente idênticas ao do paciente, o que minimiza o risco de rejeição imunológica, uma vez que as células são iguais. A clonagem reprodutiva é um tipo de clonagem artificial que envolve a criação de um organismo geneticamente idêntico a outro organismo já existente. Neste processo, o material genético de um indivíduo é transferido para um óvulo não fertilizado, que é então transportado até uma mãe de aluguel, ou talvez ele fique no laboratório para se desenvolver. Na sociedade humana, a clonagem reprodutiva tem sofrido com muitos debates éticos, por conta das preocupações com a identidade, individualidade e dignidade humana, bem como sobre a segurança e a saúde desses clones. Além disso, há também preocupações sobre o potencial que esse tipo de clonagem pode sofrer, como por exemplo, os cientistas podem usar para reprodução em massa ou seleção de características específicas. Em muitos países, a clonagem reprodutiva é proibida por causa de leis e regulamentos. No entanto, em alguns outros países, elas são muito utilizadas, como por exemplo, a clonagem reprodutiva de animais, ovelhas, cavalos, vacas, por conta de fins de reprodução e por causa da preservação genética, né? Porque se uma ovelha é mais valiosa que a outra, eles vão clonar ela. Resumindo tudo, a clonagem reprodutiva é um tipo de clonagem artificial em que envolve a criação de um organismo idêntico a um outro já existente. A sua utilização em seres humanos tem sido bastante debatida, porém, na utilização em animais é totalmente legal, talvez. Biotecnologia. A clonagem tem várias aplicações da biotecnologia, que incluem, primeiramente, a medicina regenerativa. Pode ser usada para criar células-tronco pluripotentes induzidas, que são células capazes de se diferenciar em diferentes tipos de células do corpo. Essas células podem ser usadas para tratar doenças e lesões, regenerando tecidos danificados ou substituindo células defeituosas. Em segundo caso, temos a produção de medicamentos, onde a clonagem pode ser usada para produzir proteínas terapêuticas, como a insulina e hormônios de crescimento humano em grande quantidade. Isso é feito clonando genes que codificam essas proteínas em bactérias ou células de mamíferos, permitindo a produção em escala industrial. Em terceiro caso, temos a agricultura e produção de alimentos, onde a clonagem pode ser usada para criar plantas e animais geneticamente idênticos com características desejáveis, como resistência a doenças, maior qualidade nutricional, maior produtividade e essas coisas assim que tornam a melhor. Também temos a conservação de espécies ameaçadas, onde cientistas pegam células de animais quase extintos para produzir clones, a fim de manter a preservação deles e continuar com eles aí na natureza, né? E por último, mas não menos importante, tem a pesquisa científica, onde a clonagem é uma ferramenta valiosa na pesquisa científica, permitindo a criação de modelos de animais geneticamente idênticos para estudar doenças. Um exemplo disso é o coronavírus, onde foi testado em animais. Isso ajuda a avançar nosso conhecimento sobre a biologia e a medicina. Vale também ressaltar em que a clonagem em biotecnologia é regulamentada e sujeita a considerações éticas e legais. As aplicações da clonagem devem ser cuidadosamente avaliadas para garantir que sejam usadas de maneira responsável e benéfica. Valeu!